Quem crê no sobrenatural, grite aleluia. Grite glória a Deus. Então eu creio que o Senhor hoje vai nos surpreender. Em João capítulo 1, versículo 46 em diante, diz assim: perguntou Natanael, Nazaré, estou na tradução NVI, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Que ele possa dizer isso para cada um de nós nessa noite. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. Você verá coisas maiores do que essas. E eu, em nome de Jesus, tomo essa palavra que o Senhor falou e declaro nessa noite, você verá coisas maiores do que essas. Amém? Então acrescentou, digo-lhes a verdade, da agora em diante, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vou repetir o que Jesus acaba de falar aqui. Então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão a partir de agora, e eu estou acrescentando, estou lendo na tradução NVI, mas na tradução corrigida, atualizada, acrescenta essa palavra, a partir de agora, desde já, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós temos orado para Deus abrir os céus de Teresina, para Deus abrir os céus de cada endereço, do endereço de cada membro da Igreja Avivamento Cristão. Tenho orado para Deus abrir os céus sobre o endereço da minha casa. Tenho orado para Deus abrir os céus sobre o endereço da Avenida Presidente Kennedy, 3901, o endereço que ora você neste momento está sentado. E eu creio que os céus deste lugar estão abertos. Eu creio que existe um grande movimento no mundo espiritual acontecendo agora. Eu creio que assim como Jesus falou, que aconteceria a partir daquele momento, isso sempre está acontecendo, e vai continuar acontecendo até a volta de Jesus. Os céus se abriram, os anjos estão subindo e descendo. Se você está aqui nessa noite, se você está aqui e já entregou a vida para Jesus, já se batizou, está buscando viver uma vida de obediência intensa na presença de Deus, eu quero dizer que você só está aqui porque os céus se abriram em teu favor. Deus abriu os céus e se lembrou de você. Deus enviou anjos para cuidar de você, para atrair você para este ambiente. O Senhor tem trabalhado em favor da tua vida. E eu tenho uma notícia para você. A Bíblia diz que o Senhor que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la. Se você é alguém que se converteu na sua casa e tem se desanimado porque muita gente na sua casa ainda não conseguiu compreender o Evangelho como você está entendendo até hoje, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O Senhor que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai resgatar o restante da tua família, Ele vai resgatar aquelas pessoas que são ovelhas negras, aquelas pessoas que você mesmo já se desanimou, tem orado até sem fé, meu Deus, eu estou orando só para cumprir protocolo, mas eu não sei se o Senhor fará. Se Deus foi capaz de fazer na vida de Saulo, que matou muita gente, que perseguiu muitos cristãos, o que dirá o que Ele vai fazer na sua vida, na vida da sua família, das pessoas que estão ao seu redor. Se você continuar orando, se você continuar chorando, se você continuar derramando lágrimas, jejuando, pranteando diante de Deus, Ele vai abrir o céu sobre o restante da tua família. De repente você vai escutar a notícia que alguém da tua família está sentindo algo diferente no coração. Pessoas vão chegar para você e vão dizer, olha, eu quero ir na tua igreja, eu quero que você me fale da Bíblia, ore por mim, eu estou sentindo algo
algo diferente dentro de mim, eu sei que é Deus que está falando comigo. De repente alguém vai acordar e contar para você um sonho, que um anjo apareceu para ele e falou do evangelho para ele. Se você continuar orando, Deus vai continuar movimentando, os céus vão se abrir em favor da tua casa, em favor da tua família, os de perto, os de longe, aqueles que estão ao seu redor e aqueles que estão longe, nos 4 cantos desse planeta. Deus vai abrir os céus sobre a tua casa, Deus vai abrir os céus sobre os teus parentes, sangue do teu sangue. Não há ninguém difícil para Deus. Quando Deus toca, todo o coração petrificado se derrete diante do Senhor. Saiba que Deus não está parado, Deus está em movimento, Deus está enviando anjos, Deus está trabalhando em teu favor. A cura vai brotar, a libertação vai chegar, Deus vai te prosperar, as cadeias se quebrarão, as correntes se quebrarão, as portas irão se abrir, porque o teu Deus que olha para você não está parado, Ele está trabalhando em teu favor. Aleluia, aleluia. Nessa noite eu quero falar sobre o ministério dos anjos. De quando eu prego, eu nunca preguei sobre o ministério dos anjos. Nunca falei nesse púlpito sobre uma pregação específica só sobre anjos. Angelologia. Nunca falei sobre isso. A minha esposa pode testemunhar, nunca preguei sobre o ministério dos anjos. Mas eu estava essa semana lendo a palavra e meditando, e o Senhor falou comigo, que os anjos estão em movimento. Eu estava lendo esse versículo e fiquei nele, comentei com minha esposa, e o Espírito Santo liberou uma palavra e disse: fala sobre os anjos, faça a minha igreja entender que os meus anjos continuam trabalhando em favor de cada um. E tem muita gente que tem deixado a sua fé diminuir, por não acreditar que Deus está tão perto de sua vida. Eu quero te dizer que Deus não está apenas perto de você, Ele está dentro de você. E Ele tanto está dentro de você, como sobre você, como Ele tem milhares de agentes trabalhando em teu favor, irmão. Em teu favor. Os anjos trabalham em teu favor. Quando Jesus foi pego, traído por Judas, que os soldados vieram para pegar ele, Pedro se assusta, corta a orelha de um dos soldados, chamado Malco, e Jesus falou: não faça isso, curou a orelha de volta, e disse: você não sabia, Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu pediria e meu Pai mandaria miríades de anjos, para batalhar em meu favor. Eu estou me entregando, ninguém está me pegando, ninguém está me aprisionando, eu estou me entregando. Se eu desse um estalar de dedo aqui, viria miríades, 10 milhares, dezenas de milhares de anjos para batalhar em meu favor. Olha Jesus deixando claro da força dos anjos. Se eu quisesse, eles viriam e trabalhariam em meu favor. Deus trabalha por meio dos anjos. Quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, Ele envia anjos para pelejar em favor do povo de Deus. Como hoje eu tenho 2 horas e 40 minutos, final de congresso, nós vamos até de madrugada. Hoje eu vou pregar de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos fazer uma viagem na Bíblia Sagrada hoje, porque você precisa entender que o ministério dos anjos não é uma fala de pastores pentecostais, não é uma fala de pastores que acreditam no mover de Deus. É bíblico, está na Bíblia o ministério dos anjos, e até hoje o Senhor está trabalhando. Se você não escutou, eu vou te incentivar a ouvir uma pregação com o pastor Luciano Subirá. Eu não sei o tema da pregação, mas é uma pregação que ele fala sobre uma experiência que ele teve com anjos. Se alguém sabe do tema dessa pregação, pode levantar a mão e dizer: pastor, é pregação tal. Eu aconselho você, não somente essa, mas várias outras pregações do pastor Luciano Subirá, um homem de Deus. E ele conta a experiência que ele teve. De repente, alguém surpreendeu ele com um assalto. Levanta as mãos que é um assalto. E quando aquele homem estava efetuando o assalto, veio um outro homem e começou a brigar com aquele assaltante, com aquele bandido. E deu uma bronca nele, mandou ele guardar a arma. E aí falou para o Luciano Subirá ir embora. Ele foi embora e o homem ficou dando bronca naquele bandido.
quando o Luciano Subirá saiu, que entrou em algum lugar, ele se lembrou que enquanto aquele homem estava dando bronca no assaltante, a boca dele não abria, ele falava, só escutava a voz, mas a boca dele continuava fechada, e ele entendeu que era o anjo do Senhor. A minha esposa conta que ela estava vindo de São Paulo, uma vez para Brasília, era de São Paulo, não era? Com as malas pesadas, quando ela chegou na rodoferroviária, ao Novo, né, ali de Brasília, com as malas pesadas, veio uma mulher para pegar ela, não é? E aí, muitas malas, e ela disse: Senhor, manda um anjo para me ajudar. Essa foi a oração dela. De repente, quando ela estava ali com a prima dela, e sem saber como levaria aquelas malas, veio um homem, de repente, por trás, pegou aqui nas duas malas. Disse: vamos, eu levo para vocês. E levou até o ônibus, deixou ela lá e foi embora. O anjo do Senhor, só correndo na última hora, na hora que você necessita. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tinha muita vontade de conhecer a Deus, conhecer o Evangelho, e a minha esposa era quem lia a Bíblia para mim, e a gente estava ali buscando conhecer a palavra de Deus, e naquela busca eu tive um sonho, e no sonho um anjo apareceu para mim, e ele descortinou a Bíblia para mim. Ele respondeu centenas de perguntas que eu fiz para ele naquele sonho. E no outro dia, quando eu contei para minha esposa o sonho, o Espírito Santo desceu e nós nos convertemos naquele dia mesmo. Os anjos continuam trabalhando. Os anjos continuam presentes na terra, trabalhando em favor daqueles a quem Deus quer fazer uma grande obra. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir um aleluia? O ministério dos anjos está presente em toda a Bíblia Sagrada. Quando nós vamos, por exemplo, para Gênesis, capítulo 3, versículo 34, ou é 24, é o 34, quando Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden, eles pecaram e Deus precisa tirar eles do jardim do Éden, antes que eles peguem o fruto da árvore da vida. E Deus falou, para que eles não comam da árvore da vida e vivam eternamente em pecado. Então o Senhor tirou Adão e Eva de dentro do jardim, e a Bíblia diz que o Senhor colocou querubins no oriente do jardim, para guardar, e uma espada de fogo, uma espada flamejante, que cortava para todos os lados, para ninguém entrar mais lá no jardim do Éden. Os anjos começam a aparecer desde o começo de Gênesis. Quando chegamos no capítulo 18 de Gênesis, Deus manda 3 anjos para se encontrar com Abraão. Abraão estava ali em pleno meio-dia, no sol das 2 da tarde de Teresina, mais ou menos parecido com Teresina. E de repente ele vê vindo 3 homens, e ele percebe que aqueles homens não são naturais. Imediatamente ele corre, se encontra com aqueles homens, se prostra diante daqueles homens e convida aqueles homens para se colocarem debaixo de uma árvore, enquanto ele iria mandar fazer pão, matar um boi, para então fazer um churrasco para aqueles anjos. Os anjos receberam. E enquanto Abraão está conversando com aqueles 3 anjos, e um dos anjos, ele representava o próprio Senhor, então aquele anjo perguntou: onde está Sara? E ele disse: está lá na tenda. E ele disse, e o anjo falou: pois daqui 1 ano, nós voltaremos aqui e Sara terá um filho. E Abraão disse: Senhor, como? Nós já estamos velhos. E Sara riu lá da tenda. E o anjo disse: por que Sara riu? E ela veio de lá para cá dizendo: eu não ri, você riu, não negue. Não negues que você riu. Daqui 1 ano você terá um filho, e a sua descendência será como a areia do mar. E quando terminou aquele momento, 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra, e ficou Abraão com aquele anjo que representava o Senhor. E ali o anjo falou: poderia o Senhor esconder algum segredo a Abraão, visto que ele será pai de muitas nações? Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque essa cidade, o cheiro do pecado dessa cidade tem subido nas narinas de Deus. A acusação dessa cidade tem incomodado o Senhor. Nós viemos para ver se é realmente assim que vai acontecer, e essa cidade vai ser destruída. E é naquele momento que Abraão se coloca diante do Senhor e faz aquela intercessão, perguntando: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? E o anjo responde: se tiver 50, eu não destruirei por causa dos 50. Se tiver 45, não destruirei. Se tiver 30, se tiver 25, 20, se tiver 10, eu não destruirei por causa dos 10. A Bíblia diz que então o anjo saiu, o Senhor saiu de perto de Abraão.
Deus dava direcionamentos, Deus falava através dos anjos, e os anjos, 2 anjos que foram para Sodoma e Gomorra, chegaram lá, visitaram Ló, e começaram a falar: Ló, você vai ter que sair dessa cidade, porque nós vamos destruir. Os homossexuais daquele lugar enxergaram nos anjos homens muito belos, muito bonitos, e quiseram ter relação com aqueles homens. Ló chegou ao ponto de dizer: homens, não façam isso, eu tenho 2 filhas virgens que nunca tocaram em homem nenhum, toma elas para vocês, mas não toquem nesses homens, porque eles são enviados de Deus para minha casa. E os homossexuais disseram: não, nós queremos eles. E aqueles anjos liberaram uma maravilha de cegueira, e todos aqueles pervertidos ficaram cegos e não conseguiram enxergar a porta da casa de Ló. E quando conseguiram tirar Ló da cidade, os anjos liberaram fogo que desceu do céu e queimaram as 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Deus sempre trabalhando na história por meio dos anjos. Quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo 28 de Gênesis, Jacó está fugindo de Esaú, e ele está indo para o seu tio Labão. No meio do caminho ele vai dormir. No capítulo 28, versículo 12 de Gênesis, a Bíblia diz que Jacó colocou a cabeça numa pedra e foi dormir, e ele teve um sonho, e no sonho ele viu céus abertos, uma escada estabelecida do céu à terra, e anjos subiam e anjos desciam. E ali o Senhor estabeleceu um pacto com Jacó e ratificou a promessa que havia feito com seu avô Abraão, dizendo que a sua descendência será como o pó da terra. Quando nós chegamos no capítulo 37 de Gênesis, o versículo 17, estava José indo procurar os seus irmãos, se perdeu no meio da mata, e de repente aparece um homem do nada para José, e pergunta: o que é que você está fazendo? Estou procurando meus irmãos. Você viu para onde eles foram? Ele disse: eu vi. Tanto vi como sei a intenção deles. A intenção deles é ir para lugar X. Vai para lá que você encontra com eles. Aquele homem era um anjo do Senhor. Quando chegamos no capítulo 3 de Êxodo, versículo 2, a Bíblia diz que Moisés estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, e de repente o anjo do Senhor apareceu para ele por meio de um fogo, de uma sarça ardente, e atrai ele para perto. E quando Moisés chega perto, o anjo do Senhor, que representa o próprio Senhor, diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisado é terra santa. E aquele anjo habilitou Moisés para então cumprir o propósito de libertar o povo do Egito. Quando chegamos no capítulo 33 de Êxodo ainda, versículo 2, está lá Moisés tendo um momento com Deus, clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero a tua presença, que a tua presença esteja comigo. Então Deus diz: Moisés, levanta o povo, levanta a tenda, e vá para a terra que eu prometi para vocês, porque o meu anjo vai na frente de vocês, e através do meu anjo, eu vou destruir os filisteus, os amorreus, os heveus, os hititas, os ferezeus, tudo quanto é tipo de eu vou destruir através do meu anjo. Aleluia! Aleluia! Quando chegamos no capítulo 5 de Josué, já Josué, levando o povo para a terra prometida, ele chega diante do muro de Jericó. E quando Josué está aqui, os guerreiros tudo preparados para a guerra, os inimigos lá do outro lado, aparece um homem para Josué, empunhando a espada na bainha. Aí Josué chega para ele e pergunta: você é um dos nossos soldados ou um dos soldados inimigos? E aquele homem responde para ele: nem de um, nem de outro, mas eu venho aqui na qualidade de comandante do exército do Senhor. Aleluia! Aí a Bíblia diz que Josué se prostra diante dele e pergunta: qual a mensagem o Senhor tem para o seu servo? E o anjo responde para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está pisado é terra santa. Aleluia! O mesmo anjo que apareceu para Moisés está aparecendo agora para Josué. E ele deu uma direção: pega os sacerdotes, pega os levitas e rodeiam diariamente durante 6 dias os muros de Jericó. No 7º dia, rodeia os muros 7 vezes. Quando terminar de rodear, os sacerdotes vão tocar trombeta longamente. Depois o resto dos soldados vão dar um grito forte. O muro vai cair. Vocês pulam para dentro, porque eu estou dando a terra prometida para vocês. Deus dando direção por meio de anjos. Aleluia! Quem diz glória a Deus?
Você está fraco ainda nesse glória a Deus, porque você não entendeu que os anjos estão aí do teu lado. Você vai entender até o final da pregação. Você vai entender que você anda na companhia de vários anjos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando chegamos em 2 Reis, capítulo 19, Elias está fugindo de Jezabel, que prometeu matá-lo. E ele está fugindo. Ele chega diante de uma árvore, debaixo de uma árvore, faz uma oração dizendo: Senhor, tá bom, já fiz muito, deixa-me morrer como os outros, não aguento mais. Aí ele adormeceu. De repente vem um anjo do Senhor e acorda ele, diz: ei rapaz, o que você está fazendo aí? Acorda. E aí a Bíblia diz que o anjo trouxe um pão assado para ele, uma jarra de água, coma, beba. O Elias comeu, bebeu, virou para o outro lado, dormiu de novo. O anjo deu uma voltinha, depois ele voltou, acordou Elias de novo: ei rapaz, acorda, come de novo. Elias comeu o pão que ele fez, e a Bíblia diz que o anjo disse para ele: coma, porque a tua jornada é muito longa. Quando ele terminou de comer aquela comida, ele se sentiu fortalecido, e saiu a sua jornada para o rumo ao Monte Horebe, ao monte de Deus. E ele passou 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, fortalecido com aquela água e com aquele pão que o anjo o deu. Igualmente o anjo apareceu no final do jejum de Jesus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor serviram Jesus com pão do céu. Aleluia. Você está pensando o que você está sozinho, meu irmão? Você não está só não. Os profetas não andaram só. Os caras eram corajosos por causa que eles sabiam. Eles tinham o sentido aguçado para entender que Deus estava com eles e que existiam exércitos de anjos em favor deles. O discípulo de Elias, Eliseu, uma vez estava dentro de uma casa, perseguido pelos inimigos, e ali o servo dele, chamado Geazi, foi abrir a porta de manhã. Quando ele abriu a porta, ele viu os soldados inimigos vindo perseguir Eliseu, porque Eliseu ficava falando para o rei os planos dos inimigos. Aí o Geazi chega para Eliseu e diz: Senhor, meu pai, chamou até o homem de pai, paiinho, me socorre, acorde aqui, olha o que tem ali esperando por nós. E Eliseu disse: oh meu pai, abra os olhos do menino, vai lá filho, olha de novo. A Bíblia diz que quando Geazi abriu a porta para olhar os exércitos do inimigo, ele viu os exércitos vindo contra Eliseu, mas acima do exército dos inimigos estava um exército sobremaneira maior de anjos celestiais, que vieram para socorrer Eliseu. E aí Eliseu, sabe o que ele fez? Senhor, cega os olhos dos inimigos. Era um anjo para cada soldado, plim, cegando os olhos dos inimigos. Eliseu chega para os caras, para o comandante, e pergunta: estão procurando quem? Estão procurando um profeta Eliseu. Vem cá que eu vou mostrar para vocês, me seguem. E os soldados foram seguindo Eliseu. Eliseu levou todo mundo para o meio do arraial de Israel, e orou e disse: Senhor, agora abra os olhos deles. Quando eles abriram os olhos, estavam cercados pelos soldados de Israel, se viram sem força para lutar. Aí Eliseu falou para o rei de Israel: não mata eles não, deixa eles embora, nós estamos debaixo do controle de Deus, do sobrenatural do Senhor. Aleluia. Um profeta movendo. Por isso que a rainha da Inglaterra dizia, a rainha da Inglaterra chegou a dizer que tinha medo de uma oração de John Wesley. Ela dizia: eu tenho mais medo de uma oração de John Wesley do que medo de 100 soldados. Meu irmão, quem está na presença de Deus tem exércitos em seu favor. Quando chegamos em 2 Crônicas, capítulo 19 também, a Bíblia fala sobre o rei Ezequias, um homem de Deus, que andou nos caminhos de seu pai Davi, que andou nos caminhos dos ensinamentos de Moisés, foi um homem santo. A Bíblia diz que nunca houve rei como ele, nem depois dele, um homem de Deus, aquele que fez aquela oração dizendo: Deus, fui santo diante de ti, o Senhor vai me matar agora. A Bíblia diz que ele tinha 25 anos, e ele se rebelou contra Senaqueribe, o rei da Assíria, e ele disse: nós não vamos pagar impostos, não vamos nos submeter. Aí o rei da Síria veio com milhares
milhares de soldados e começaram a mandar mensagens. Ele começou a mandar mensagens contra o rei de Israel e contra Israel, e a mensagem era uma mensagem de zombaria, e ele começou a intimidar dizendo: eu vou destruir todos vocês, eu vou quebrar os cedros do Líbano, eu vou quebrar tudo, e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês. Aí o rei Ezequias ficou desanimado, ele foi orar, ele chorava na presença de Deus, pediu apoio para o profeta Isaías, e aí o profeta Isaías foi orar, e Deus liberou uma mensagem. Isaías escreve para o rei Ezequias. Quando o rei Ezequias lê a mensagem que Isaías, o profeta, mandou para ele, a mensagem dizia mais ou menos o seguinte: as virgens de Israel vão caçoar e verão os soldados de Senaqueribe fugindo de diante de Israel. Eles afrontaram, não foi o povo, eles afrontaram foi o próprio Deus de Israel. Hoje mesmo eu darei a vitória, porque a peleja é minha e não vossa. A Bíblia diz que naquela mesma noite, no capítulo 19 de 2 Reis, versículo 35, que naquela mesma noite, um anjo do Senhor, um anjo, quantos? Um anjo sozinho matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Quando amanheceu o dia, estava repleto o chão de cadáveres. Senaqueribe viu aquilo ali, pegou a tenda e fugiu com medo do povo de Israel. Um anjo sozinho deu conta do recado. Deus agindo através dos anjos em favor do povo de Israel. Leia a Bíblia, creia nisso. Quando você estiver lendo essas passagens, não pule, medite e acredite que assim como Deus fez em favor do seu povo, a Bíblia diz que nós somos o Israel de Deus hoje. Quem crê nisso diz amém. Aleluia. Em Salmos capítulo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor faz sentinela, ele acampa ao redor dos que o temem e os livra. Quem é que teme ao Senhor aí, diz amém. Pois você tem anjos do Senhor acampando ao teu redor, velando por você, protegendo você, meu irmão. Você não está sozinho não. Eu me lembro, eu me converti escutando essas histórias, e eu escutei a história de dois pastores que pastorearam o meu antigo pastor, e eles estavam indo com um jipe, subindo a ladeira lisa, Alcântara. Ouviu falar? Só Alcântara? Eloy estava também? Olha aí, quem está aqui para confirmar? Eles estavam subindo uma ladeira, estava lisa a ladeira, quebrou o freio do jipe, e tinha uma ribanceira muito, muito profunda do lado, e o jipe começou a voltar de ré, e eles não tinham o que fazer, e começaram a descer. De repente, eles percebem que o jipe parou, e começou a subir a ladeira. Quando ele olhou pelo retrovisor, ele viu um homem empurrando o jipe. Aleluia! Nos nossos dias! E o jipe subiu. Estão vivos até hoje. Aleluia. Eita, meu Deus. Quando chegamos no capítulo 6 de Isaías, a Bíblia diz que Isaías estava orando. Ele teve uma visão aberta. Ele viu o trono de Deus, a orla do manto do Senhor enchendo o templo. E lá ele viu querubins e serafins, arcanjos. Ele viu anjos com 6 asas. Com 2 asas voavam, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas eles faziam outra coisa que eu não sei o que era. E a Bíblia diz que veio um serafim do trono de Deus e pegou uma brasa, um carvão aceso, e tocou os lábios de Isaías e disse: essa brasa te tocou, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia. Deus purificando o pecado de gente por meio dos anjos. Quando chegamos no capítulo 10 de Daniel, a Bíblia diz que Daniel estava com seus amigos, estavam ali na beira do rio Quebar. Aí de repente apareceu um homem, aleluia, com vestes de linho finíssimo. A Bíblia diz que o seu rosto brilhava como relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus pés eram como berilo, eram como bronze polido. E aquele anjo começou a falar com Daniel. Todos os outros viram a luz, mas não viram o anjo. Daniel viu o anjo e caiu tremendo no chão. Desde o primeiro dia, Daniel, que você começou a orar, Deus mandou a resposta. Mas quando eu cheguei, o príncipe da Pérsia, o principado demônio que comanda o país da Pérsia, me resistiu, e eu tenho lutado esses 20 dias. O arcanjo Miguel veio me ajudar, e aí quando o arcanjo Miguel assumiu o comando, eu consegui chegar para você. Estou te dando a mensagem, estou te dando a revelação, e vou voltar para continuar guerreando. O que é isso, pastor? Quando você ora, os céus se movem, Deus manda os anjos batalhar em teu favor, para guerrear contra os principados e potestades. Pastor,
Faz 40 anos que eu sou crente, nunca vi, nunca senti. Porque tu não ora, começa a orar. Começa a orar que você vai perceber o movimento dos anjos em teu favor. Aleluia. Cadê o povo que dá glória a Deus, meu Deus do céu? Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Eita glória. Não foi só uma vez, duas vezes, eu estou aqui e eu preciso me levantar para orar, e de repente eu estou aqui me entregando ao cansaço, e eu escuto uma voz me chamando para orar. Levanta. Várias vezes, Zezinho. Aquela voz não foi dentro, na cabeça. Zezinho. Rapaz, eu levanto despertado. A voz dos anjos do Senhor te despertando para orar, para buscar a presença de Deus. Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Você nunca sentiu quando você está de repente, alguém te empurra, alguém te toca, você sente, escuta uma voz, às vezes a voz é até parecida com a da esposa. Esses dias mesmo, eu escutei, eu estava precisando levantar, eu tinha determinado, vou levantar a tal hora para orar, eu preciso. Lá em casa a gente às vezes vai dormir 2 da madrugada, 3 da madrugada, e eu precisava levantar. E quando de repente eu escutei, pai, mão dentro, lá, passando lá nas juntas e medulas, não dá para explicar. Pai, eu acordei assim, era a voz da Rebeca. Aí eu levantei, já olhei, Rebeca estava trancada no quarto dela. De nada a ver, a voz estava aqui dentro de mim. Quem teve esse tipo de experiência? Deixa a voz do Senhor ecoar dentro de você. Ele quer falar com você. Ele quer ministrar o seu coração. E é possível ouvirmos a voz de Deus audivelmente dentro de nós. É possível, irmão. É possível, creia. Ele quer falar com você. Ele quer ministrar a sua vida. Outro dia eu estava sonhando, estava numa conferência que estava ministrando Luciano Subirá. E Deus usa figuras de pessoas para ministrar você em sonho, e não são essas pessoas. Vem o anjo do Senhor para ministrar você na unção que Deus está usando aquelas pessoas. E nessa conferência Luciano Subirá falou, sabe o quê? Tira a sandália dos seus pés. Eu tirei, ele começou a ministrar a minha vida, e eu acordei, acordando a minha esposa, tremendo na cama. Aí esses dias, eu estava dormindo, de repente, quem veio ministrar a minha vida? Ricardo Rodrigues. E ele veio ministrar na minha vida, e ele começou a orar sobre algo muito específico. E quando ele ministrou sobre algo muito específico, pá! Aconteceu uma libertação na minha vida. De lá para cá, nunca mais aconteceu na minha vida aquilo que acontecia normalmente. Quando ele ministrou especificamente, eu fui curado lá. Só minha esposa sabe dessas coisas, não vai perguntar para ela que ela não vai falar não. Deus ministrando sua vida por meio de figuras ungidas. São anjos do Senhor te visitando nas madrugadas. Anjos do Senhor te visitando, meu irmão. Esses dias eu estava dormindo também. José assim, não tem jeito não. José... Não, quando comecei a orar, a buscar Deus, eu sonhava levantando paralíticos junto com Davi Miranda. Orando os dois, levantando os paralíticos, os muletos para todo lado. Esses dias eu fui orar no sonho, num ambiente pequeno, uma sala. Quando eu fui ministrar, apareceu uma figura de uma mulher pentecostal perto de mim, começou a orar, e de repente eu orando aqui, irmãos, eu senti que alguém pegou na minha perna. Eu olhei, não tinha nenhuma mão pegando na minha perna, e as minhas 2 pernas foram tomadas aqui do meio da coxa para baixo, com um peso, como se fosse chumbo, como se minha perna tivesse engrossada outro tanto. E eu comecei a me arrepiar e comecei a sentir aquele poder sobre a minha vida. E eu comecei a estender as mãos. E o povo começou a cair. Puf, 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 no sonho. Aí eu comecei a sair para a rua. Eu achava as pessoas que não eram crentes. Vem cá, deixa eu orar para você. Tem alguma doença? Eu orar para você. E as pessoas começavam a ser curadas. Não era nem crente. Onde eu ia, eu queria orar pelas pessoas para serem curadas. Aí, no final de semana seguinte, quem viu a gente orando aquela perna daquela criança? Vocês viram com os próprios olhos? Os anjos do Senhor estão perto, estão ministrando.
O Senhor está perto mais do que o que você imagina, irmão. Eu imagino que a qualquer momento se escutará uma explosão no mundo espiritual. O dunamis do Senhor. Os céus estão se abrindo em nosso favor. Os anjos já estão subindo e descendo. Te prepare, porque coisas sobrenaturais vão acontecer com a tua vida. Você não está no ministério convencionado, um povinho que vai passar o resto da vida vindo nos domingos, nas quintas-feiras para ir. Não, você está num ministério que é assinalado pelo Senhor para experimentar o maior avivamento da história da humanidade. O maior avivamento da história, que vai preparar a igreja para o arrebatamento. O maior avivamento vai acontecer, não vai ser só aqui não, vai ser no corpo de Cristo na cidade. Mas eu te dou uma garantia, que quando esse avivamento chegar em Teresina, essa igreja vai experimentar. Você vai estar dentro desse avivamento, você não vai estar de fora, porque nós estamos velando, nós estamos clamando: Deus, não deixa a minha geração passar sem experimentar o avivamento. Te prepare. Balance quem está ao seu lado e diga: te prepare. O fogo está tão grande aqui que quieta aqui. Já ia falar mal dos irmãos. Queima. Coloca um guarda na minha boca, Senhor. Pastor, tá bom, pastor, ouvi, tá no Velho Testamento, um monte de anjos, pastor, mas é Velho Testamento, eu quero ver no Novo. Tu quer ver? Já começa assim. No capítulo 1 de Lucas, versículo 11, a Bíblia fala de um homem chamado Zacarias. A esposa era estéril, era um sacerdote. Fizeram o sorteio e ele foi quem foi entrar no Santo dos Santos para interceder pela nação de Israel. Quando ele entra no Santo dos Santos, que ele olha assim para o lado, quem está lá? O anjo Gabriel. Aleluia. E o anjo Gabriel falou: Zacarias, eu apareci para você para te dar uma mensagem. Tua esposa vai engravidar e vai ter um filho, porque Deus escutou as tuas orações. O nome desse filho será João Batista, e ele será poderoso na presença do Senhor. Aleluia. Aí Zacarias diz: mas Senhor, como que isso vai acontecer? Eu já sou velho, minha esposa é estéril. E o anjo Gabriel diz: sabe o quê? Zacarias, eu sou o anjo Gabriel, que assisto diante do Senhor diariamente, diante da face de Deus. Sou eu que estou falando, e porque você não está acreditando, tu vai ficar mudo, e só vai voltar a falar quando tudo isso acontecer. Ó, pega! Sacerdote borocochô, que conhecia a palavra de um religioso, era um homem de Deus, mas tinha dificuldade de crer no movimento dos anjos. É por isso que tem muita gente que não consegue receber o sobrenatural de Deus, porque sempre está assim: não, mas isso, não, mas e aquilo, não, mas nós estamos no século 21, não, mas eu sou mulher, não, mas eu sou homem, não, mas eu não sei, mas eu... Que o que, rapaz? Cala a tua boca, deixa o anjo fazer. Deixa o anjo do Senhor fazer. Balança quem será o seu lado, diga: deixa ele fazer. Quem lembra da música do Mato Nascimento? Anjos Poderosos. Os meus tecladistas, eu estou ruim demais, meus tecladistas não querem mais tocar. Cadê? Foram embora. Ah, pai, eu vou dizer, vou pedir Jesus para mandar outro tecladista para mim, porque esse aqui não está me ajudando mais não. Isso no capítulo 1 de Lucas, versículo 11. Quando chegamos no versículo 26, chega a vez de uma virgem chamada Maria. O mesmo anjo que apareceu para Zacarias aparece para Maria: Maria, você é bem-aventurada, salve agraciada. E ela ficou perturbada: que mensagem é essa? Eu venho da parte do Senhor para dizer que você vai dar à luz um filho, e esse filho será gerado pelo Espírito Santo, e o nome dele será Jesus, e ele virá para salvar a humanidade dos seus pecados. Aleluia! E ela, claro, diferente do sacerdote, porque o sacerdote sabia. O sacerdote sabia, ele estava ali preparado para ensinar a respeito do poder de Deus através dos anjos. Mas Maria, até que o anjo Gabriel compreende, quando ela diz: Senhor, mas eu nunca tive relação com homem nenhum. E ele disse: sabe como as mulheres são bem tratadas, não é? As mulheres são, até os anjos tratam melhor as mulheres. Aí fica você, seu borocochô, tratando mal a tua esposa, falando de maneira agressiva, machucando.
Eu souber que tem homem aqui que está batendo em mulher, nós vamos pegar numa espreita, numa esquina, se não pegar 5 marruá que tem aqui, nós vamos dar de sol, deixar ele com o esqueleto quebrado, para ele aprender, não bater na sua esposa. Até os anjos tratam bem as mulheres e tu fica maltratando, seu borocochô, toma vergonha na tua cara. Trate bem, mulher para ser tratada é bem, ou não? O apóstolo Pedro diz que ela tem que ser tratada de maneira tão meiga, tão delicada, tão carinhosa, porque ele é um vaso mais frágil. O contrário disso, quem age com as esposas de maneira agressiva, machucando, até suas orações são impedidas diante de Deus. Você vai orar e Deus não escuta. Você vai orar, meu Deus, eu estou aqui. Deus, Senhor, tem misericórdia. Não estou escutando, estou nem aí. O que é, meu Deus? Trate bem tua esposa primeiro, depois você vem conversar comigo. Tome. Aleluia. Então a Maria disse, Senhor, mas eu nunca tive contato com homem nenhum, como que isso será? Não se preocupe, Maria, porque o poder do Altíssimo, a sombra do Altíssimo te envolverá, e o filho que em ti será gerado, será pelo Espírito Santo, e ele será chamado Filho do Deus Altíssimo. Sabe o que ela disse? Cumpra-se em mim, sobre a tua serva, conforme o Senhor falou. O anjo tinha falado, Gabriel, para Deus nada é impossível, Maria, se preocupe não. Mas tinha o noivo, Maria estava noiva de José, da descendência de Davi. O anjo tem que aparecer para ele também. Quando chegamos no capítulo 1 de Mateus, versículo 20, a Bíblia diz que José já tinha se preparado, porque ele era justo, mas não queria receber sua esposa, estava grávida, sua noiva, mas ele ia deixar ela secretamente, para não difamá-la. E o anjo do Senhor aparece em sonho para José, dizendo, José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E o homem acorda dizendo para os amigos, gente, o que vocês me criticaram, pode continuar criticando. Deus falou comigo, como? Por meio de um anjo, é o Espírito Santo mesmo que gerou o filho da minha noiva, aleluia. Quando chegamos no capítulo 2 de Mateus, versículo 11, a Bíblia diz que Herodes estava com a intenção de matar todas as crianças, com o propósito de matar o rei que tinha nascido. Aí o anjo do Senhor aparece para José e diz, José, pega o menino, vai para o Egito, porque Herodes está querendo matá-lo. José acorda, pega o menino, pega a esposa e vai para o Egito. Tempos depois, o mesmo anjo aparece para José num sonho de novo, diz, José, pode voltar para Israel, porque Herodes já morreu, ninguém vai matar o menino, mas ele pega e vem. Deus guiando tudo a respeito de Jesus por meio de anjos. Tá bom, pastor, tá bom, tá no Novo Testamento, mas Jesus não tinha morrido ainda e ressuscitado. Então eu acredito que os anjos trabalharam até esse momento que é Velho Testamento. A partir do momento que Jesus morre e ressuscita, aí não tem mais ministério de anjos. Quem disse? Quem foi que falou essa bobagem para você? A Bíblia diz que Jesus foi ressurreto no capítulo 20 de João. Quando Jesus tinha ressuscitado, deram a notícia que o túmulo estava aberto e vazio. Pedro e João correram para lá e Maria também. E eles viram que o túmulo estava vazio, só estava o lençol de Jesus lá. Pedro e João voltam, Maria fica chorando na boca do túmulo. E a Bíblia diz que quando ela olha para dentro do túmulo, ela vê 2 anjos lá dentro, aleluia. 2 anjos. Um estava na parte da cabeça, outro na parte dos pés, e o lençol estava lá. E os anjos olham para ela e perguntam, por que você está chorando, mulher? E ela diz, levaram o meu Senhor, eu não sei para onde levaram. Quando ela virou as costas, quem apareceu para ela? Jesus de Nazaré. Antes de Jesus aparecer, os anjos estavam lá. Depois da ressurreição de Jesus, olha os anjos trabalhando. A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias na terra com os discípulos, comendo mel, peixe, ceando com eles, ensinando a respeito do reino de Deus. E no capítulo 1 de Atos, diz que Jesus foi levado, a despedida, ele foi levado para os céus. Quando ele estava sendo levado para os céus, tinha 500 pessoas olhando e contemplando Jesus subindo para o céu. Quando Jesus estava lá nas nuvens, apareceram 2 anjos dizendo, ei, varões galileus, por que vocês estão olhando admirados a respeito dele que está subindo? Eu quero dizer para vocês, que do mesmo modo como ele está subindo, ele vai descer.
foi que falou? Os anjos do Senhor. Quando chegamos no capítulo 10 de Atos, a Bíblia fala sobre um centurião romano, que era um homem temente a Deus, piedoso, dava esmola, era um homem de oração. Ele estava orando na sala da sua casa, apareceu o anjo do Senhor. E o anjo disse: Cornélio, manda chamar Pedro, que está na casa de Simão Curtidor, e ele te ensinará a respeito das coisas dessa vida. Os anjos se movendo. No capítulo 12, a Bíblia diz que Herodes mandou matar Tiago, prendeu Pedro e ia matar no outro dia. A igreja estava orando e Pedro estava de madrugada na cadeia. De repente o anjo do Senhor entra na cadeia. Aleluia. A Bíblia diz que ele abriu a cadeia e disse: Pedro, vem. Pedro achava que era um sonho, mas quando Pedro se viu do outro lado fora da cadeia, ele percebeu que era o anjo do Senhor. Não, anjo, pastor, anjo, eu não acho que tem anjo mais não. Então vai ler a Bíblia na ótica correta. Quando chegamos em Apocalipse, você vai perceber que tudo que vai acontecer no final dos tempos, as revelações que João tem a respeito dos acontecimentos dos últimos tempos, a maioria das coisas que acontece por meio dos pragas, flagelos, a natureza se mexendo, fomes, pestes, o sol escurecendo, os anjos. A Bíblia diz que tem um anjo que manda parar o vento, para os ventos. Tem um outro anjo que ele fica em cima do sol. A Bíblia fala que quem vai levar Satanás para prender na jaula, no abismo durante 1000 anos, é um anjo do Senhor. Só um anjo pega na orelha do infeliz: vem cá, tu não é nada, e prende o próprio Satanás. Será que tem anjo forte no céu, mais forte que o próprio Satanás? Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, eu estou com medo do diabo. O diabo é grande. Só um anjo do Senhor pode fazer ele ver que fica como um cachorrinho aqui, ó, se prostra. Você não tem ideia da força que existe em teu favor, do poder que existe atuando em teu favor. Beleza, pastor, eu vi que está na Bíblia, está beleza, uma maravilha na Bíblia, está bonito. Em relação a mim, pastor, o que a Bíblia fala? Tem alguma coisa para a minha vida pessoal? Há uma garantia que para a minha vida pessoal existe anjos? Mateus capítulo 18. Esse eu queria que você abrisse, porque eu vou terminar, porque hoje a pregação está de avivamento. Aleluia! Só avivamento faz isso. Você dá uma volta em Gênesis até chegar em Apocalipse e ainda terminar a tempo a pregação. Mateus capítulo, versículo 10. Capítulo 18, versículo 10. Preste atenção no que a Bíblia diz. Jesus falando. Quem está falando? Quem é? Ele diz: cuidado para não desprezarem um destes pequeninos. Em outra tradução fala um dos meus pequeninos. Quem fala aí? Meus. Pois eu lhes digo que o que, irmão? Os anjos deles. Estou na tradução NVI. Presta atenção. Jesus está falando dos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os discípulos que crê nele. Todo discípulo é o pequenino do Senhor. Cuidado para não desprezarem um destes pequeninos. Ai daqueles que escandalizarem um dos meus pequeninos. Pois eu lhes digo que os seus anjos, anjos deles, nos céus, estão sempre vendo a face de meu Pai. O que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo assim: cuidado. Cuidado com o que você faz com um dos meus pequeninos. Porque é você fazendo aqui e o anjo dele dando a notícia para o Pai. Presta atenção.
A Bíblia diz em Apocalipse que chega um anjo com a taça linda e maravilhosa, e o incenso da taça sobe suave às narinas de Deus. E esse incenso são as orações dos santos. Quem leva as orações dos santos para o trono de Deus? Os anjos do Senhor. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, esse também eu quero ler com você. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Aleluia. Lá fala: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Para que servem os anjos? Para que os anjos servem? Aqui está dizendo que eles são servos. Ministro é servo. São ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem que vai herdar a salvação aqui? Quem vai herdar a salvação aqui, diz amém? Quem crê que é salvo aqui, grite aleluia. Sabe o que a Bíblia diz? Que os anjos são ministros do Senhor, enviados para servir em favor dos que são salvos, dos que vão herdar a salvação. Os anjos são enviados para servir em teu favor. Isso fala a respeito de você e a respeito de mim. Isso está falando que todos nós, Jesus diz no capítulo 18, versículo 10 de Mateus, ele diz que os seus anjos, ele não falou apenas seu anjo, os seus anjos. Quantos anjos você tem agindo em teu favor? São muitos. Eu sei que são, porque está no plural, seus anjos. Mas sabe o que acontece? Quando você ora mais, quando você intercede mais, quando você batalha mais em oração, Deus multiplica a ação dos anjos. Por quê? Porque o crente que não ora, o crente que não tem uma vida de oração, ele não incomoda o mundo espiritual, ele não tem lutas espirituais. Você já ouviu falar aquele tipo de gente que diz assim: rapaz, eu estava até tranquilo, mas quando eu comecei a orar, parece que as coisas começaram a ficar pior. Eu comecei a orar, fazer uma campanha de oração, de jejum, começou a assanhar tudo, está tudo piorando, está tudo uma bagunça. O que aconteceu? Começou a orar, o diabo mandou o inferno inteiro para te resistir, porque crente que não ora, pode não ter luta, mas também não tem bênção, não tem vitória, ele não consegue ter experiência com Deus. Quando ele começa a orar, os céus começam a se mover em seu favor, os demônios percebem que Deus está vindo com força para abençoá-lo, e aí o diabo vai levantar os demônios para tentar resistir essa bênção, porque o diabo sabe que quando você começa a ter experiência com Deus, começa a ter resposta de oração, isso vai de alguma maneira alarmar para os vizinhos vão começar a olhar, vão querer conhecer o Deus que você serve, vão querer estar perto de você, e você passa a ser um ponto de atração para as almas perdidas, e isso é uma ameaça para o inferno. Então quando você começa a orar, você passa a ser uma ameaça para o reino do diabo, e é por isso que os demônios vêm contra você, mas Deus multiplica os anjos para batalhar em teu favor. Se você não parar de orar, se você não parar de buscar, Deus vai multiplicar, vai chegar uma hora, meu irmão, que os anjos vão levar toda a falange do inferno direto para o abismo, e você vai começar a contar a vitória, você vai perceber que quebrou-se algo no mundo espiritual, e você vai começar a fluir no mover de Deus, porque os anjos começam a subir e descer, e não param, sobe e desce, tem que subir muito. Por que subir muito? Porque você ora muito. Se você ora muito, os anjos têm que subir muito, e se você ora muito, Deus vai mandar muitas respostas. Então ele tem que descer muito, tem que descer muito anjo para mandar muitas respostas que Deus tem para você. Eu tenho uma notícia para você nessa noite: se você crê em Deus, se você acredita no Senhor, se você tem fé para fazer uma oração clamando a Deus, saiba que os anjos estão em movimento em teu favor. Fique de pé, porque agora eu quero orar para Deus colocar no mínimo um anjo do teu lado agora. Adora o Senhor. Qual é o som
Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Feche os seus olhos e creia no mundo espiritual. Esse é o som. Creia. O carpinteiro batendo a porta. Creia que o Senhor está se movendo agora. Batendo a porta. O Senhor está começando a se mover em teu favor. E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Creia, a presença do Senhor está aqui. E esse é o meu som, do lado de Deus.